Capítulo de número 21, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, versículo 11, 12 e 13, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com eles ao templo cegos e coxos, e os curou a todos. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua santa, gloriosa, majestosa, doce, porém poderosa presença. E rogamos a Ti que venhas a falar aos nossos corações, alimentando a nossa alma, nos fortificando e nos fortalecendo com o pão vivo descido do céu. Assim te rogamos, Pai, venha e a todos abençoe e fale com todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e pode sentar. Às vezes, eu fico a imaginar como é assustador saber que no universo existem duas forças: a força do bem e a força do mal. Existem histórias, lendas, mitologias, onde nações contam da existência do universo e de deuses, isso é lenda. Deuses que seriam irmãos, deuses que seriam rivais, e cada um queria ter o poder maior, o domínio maior. Então existe uma guerra entre ambos, ou entre os dois, para ver quem domina mais, quem manda mais, quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem é isso, quem é aquilo. E nós assim entendemos que existem as duas forças, a força do bem e a força do mal. Na nossa compreensão teológica e bíblica, seria Deus e Satanás, Deus e o diabo, Deus e o inferno. Mas o que mais me assusta, querido irmão, querida irmã, é que todas essas duas forças, ou ambas as forças, elas são superior a nós seres humanos. Nós estamos abaixo tanto do bem como do mal. São duas forças que estão em uma posição superior a mim e a você. O que eu quero dizer é que, querendo ou não, ou bem ou mal, nos dominam. Querendo ou não, a força do bem ou a força do mal é maior do que a nossa força. Veja, outro dia eu pensei, meu Deus, por que eu não tive o privilégio de ser um ser da tua presença, do teu convívio, mas sou um mero ser humano, criado e formado, uma criatura limitada, pequena, insignificante, e que aqui estou a mercê da força de Deus ou da força de Satanás. Estou sujeito a ser controlado por uma ou controlada por outra. São duas forças que estão lutando e guerreando para nos controlar, nos dominar e nos reger, para serem senhores das nossas vidas. São duas forças. E repito, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos sujeitos a essas duas forças. Elas nos controlam e controlam todos os seres humanos da terra. Dominam, governam, cada uma com a sua estratégia, com a sua força
com o seu chamativo, com o seu atrativo, e nós somos dominados por ela, governados por ela, regidos por ela, porque na verdade o ser humano, em sua matéria carnal, em sua condição humana, e posso até dizer pecaminosa, ele não quer servir nem a Deus e nem a Satanás. Nós não queremos ser servo de Satanás e nem queremos ser servo de Deus. Nós não queremos servir nem a um nem a outro por uma simples razão: medo. Nós temos medo de Satanás, porque entendemos que ele é a força do mal e pode nos destruir, pode nos humilhar, pode nos pisar, pode acabar. Tememos a Deus, somos servos de Deus, com medo da condenação, com medo do inferno, com medo do castigo, com medo das enfermidades, com medo da fome, com medo da pobreza e da miséria. Ou seja, repito, o ser humano não aceita essa condição de subserviência nem a Satanás e nem a Deus. Porém, nós temos que decidir escolher, porque querendo ou não, nós iremos estar sujeitos a essas duas forças. Querendo ou não, gostando ou não, nós estaremos sujeitos a essas duas forças. Aí vai ter que despertar em nós uma capacidade de raciocinar para fazermos a melhor escolha: a quem eu vou servir, de quem eu serei servo. Eu vou agora colocar na balança, fazer a medição e ver qual é a força maior, qual é a força que vai vencer, qual é a força que vai dominar. Nesse raciocínio, eu vou escolher estar ao lado daquela força que será a força vencedora, a força campeã, a que vai vencer. É aqui onde eu preciso despertar a minha inteligência, porque nós, irmãos, nós somos menores do que Deus e somos menores do que Satanás. Tanto um como o outro tem poder para nos controlar, nos dominar, nos levar e fazer com a gente o que quiser fazer. Nós não somos nada diante dessas duas potências, a potência do bem e a potência do mal. Somos meras criaturas, irmãos, que não sabemos de onde viemos, como surgimos, como começou tudo, mas não sabemos, somos nada. Outro dia eu vi uma foto tirada por não é um telescópio não, é um equipamento que eles mandam lá para o espaço, não é o Hubble, é outro. Ele tirou uma foto do planeta Terra, parecia a cabeça de um alfinete, no meio do universo. Um nada, irmãos, o planeta Terra, um nada no meio do universo, da galáxia, da Via Láctea, um nada, uma cabeça de alfinete. Dentro dessa cabeça de alfinete, você vai se assustar com o tamanho dos mares. Você vai chegar diante do Everest, o pico mais alto do mundo, a montanha mais alta, você vai ficar assustado, boquiaberto. Você vai chegar perto de uma baleia que chega, sei lá, a 12 metros de comprimento, vai se sentir uma pulga.
Mas isso não é nada diante da grandeza do universo, pois a terra é uma cabeça de alfinete. E nessa cabeça de alfinete que está no universo está o ser humano, eu e você. Se a terra já é uma cabeça de alfinete no universo, quem sou eu? O que é você? O que somos nós? É por essa razão que Jó diz: o que é o homem para que tu estimes? Para que tu se lembre dele, se ele é simplesmente um verme. Meu Deus. Isso me assusta, irmãos. Querendo ou não, no final, todos os seres humanos serão dominados ou pela força de cima ou pela força de baixo, ou pela força do céu ou pela força do inferno, ou pela força de Deus ou pela força de Satanás, querendo ou não. Mas aí eu tenho que usar o meu intelecto e, repito, procurar estar ao lado daquele que é superior. E eu tenho para mim, aleluia, que o superior se chama Jesus Cristo de Nazaré, pois ele mesmo dissera na sua santa palavra, quando ressuscitou e apareceu aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder de Jesus é tão grande, tão poderoso, irmãos. Eu penso que você já viu, eu já tive essa chance, aleluia, de ver alguém dominado por Satanás, possuído, e homens não conseguem dominar, às vezes uma mulher raquítica e magrela, e alguém chega ali e diz simplesmente: em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então essa é a força maior. Porque cabe a mim e aos amados irmãos dar esta liberdade, fazer essa escolha, essa decisão de que lado você vai estar. Pois bem, dito isto, vamos entrar no texto sagrado, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus. Ou seja, Jesus entrou no templo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem gente que não entende isso, porque a palavra habitar, ela tem um sinônimo de morar, residir, ou seja, estar de forma permanente. Deus não fica de forma permanente nesse prédio aqui, hein, entre essas quatro paredes, não. Mas Deus entra aqui. Por quê? Porque é um ambiente reservado, consagrado e santificado para Deus se fazer presente. Deus não habita aqui, Deus habita em mim e você. Mas Ele entra no templo. E Jesus entrou no templo. E deixa eu contar um segredo para você. Quando Jesus entra no templo, Ele observa o que acontece no templo. A Bíblia diz que quando ele está no templo, não nessa passagem, Lucas 21, ele começou a observar as pessoas ofertarem. Você já leu essa passagem? Se você não leu, está ruim para você, porque você é crente, e crente tem que ler Bíblia. Ele entrou no templo e começou a observar as pessoas ofertarem. No final da fila dos ofertantes, veio uma irmãzinha, uma senhora de idade avançada, com um coque enrolado no... Ô meu, mas não faça isso não, isso fica feio, irmão. Um dia eu vi uma irmã na igreja, ela tem um cabelão comprido, me desculpa por abrir esse parênteses aqui, bem compridão. Aí ela enrolou assim, colocou. Aí quando eu olhei assim, meu Deus do céu, eu pensei que a irmã estava com uma trouxa de fumo na cabeça. Foi mesmo, irmão. Mas deixa isso para lá, fecha esse parênteses, vamos voltar aqui para a palavra. Jesus entrou no templo. E ele está olhando
os ofertantes ofertarem. E cada um vem lá e põe a sua oferta no gasofilácio. Gasofilácio é uma palavra cofre, é o sinônimo de cofre. Tinha um cofre lá, onde eles depositavam a oferta. Era assim que se ofertava no templo. Alguém ia até lá na frente, viu o gasofilácio ou cofre. Tinha a fenda onde se colocava o dinheiro. Ela foi lá e colocou 2 pequenas moedas, que se fosse hoje, eu acho que seria 2 de 5 centavos. Eu acho que não dá nem para comprar um Big mais. Ela colocou no gasofilácio. Quando ela colocou, Jesus Cristo parou e olhou para os discípulos e disse: vocês viram essa mulher aí? Vocês observaram a oferta dessa mulher? Porque parece que a oferta ela era exposta. Hoje não, hoje a gente pega aqui os 25 centavos, bota ali na mão, ninguém vê, ninguém sabe. Não é assim? A pessoa se um dia levanta a sua oferta aí para os irmãos ver. Eita Jesus! Aí ela pegou a oferta dela e colocou. Aí Jesus Cristo, está vendo essa senhorinha que deu essas 2 pequenas moedas, que eram as menores moedas da época? Vocês viram? Aí os discípulos: a gente viu, senhor, nós vimos. Parece que não tem nem vergonha. Como é que a pessoa tem coragem de trazer 2 moedinhas de 5 centavos para dar de oferta? Eu teria vergonha. Eles não falaram isso, eu estou conjecturando sem agredir a Bíblia. Aí Jesus Cristo parou e olhou para eles: mas vocês não estão entendendo o mistério. Está vendo essa irmãzinha que trouxe essas 2 moedas, que é a menor de todas as moedas que tem aqui no nosso monetário? Pois essa irmã, ela deu mais do que todo mundo. Meditando nessa palavra, irmãos, porque a gente sempre escuta alguém dizer: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Errado, todos os dois. Nem quantidade nem qualidade, Deus quer sinceridade. Deus não quer quantidade nem qualidade, Deus quer sinceridade. Por quê, pastor? Eu aprendi, irmãos, quando eu vou ofertar, quando eu vou dizimar, hoje na verdade a obra fica tudo na igreja mesmo, mas quando eu estava nesse processo, eu procurava as notas mais bonitas, as mais novas, e eu não fiz isso, mas escutei alguém dizer que tinha uma irmã que até perfume colocava nas notas para dar uma oferta cheirosa para Deus. Porque a gente parece que esse dinheiro é falso, tá com cara de falso, não tá? Eu dou na igreja, eu dou para Deus. Aleluia! Então Deus não está preocupado com a quantidade e nem com a qualidade, porque às vezes o dinheiro pode ser velho, pode até estar rasgado, mas você está fazendo com sinceridade, é o que você tem. Então Deus não está preocupado com a qualidade nem com a quantidade, mas com a sinceridade. Louvado seja Deus. É por isso que está escrito na Santa Bíblia que vem o momento, vem a hora, e agora é o que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E verdade é sinônimo de sinceridade. A adoração para Deus tem que ser sincera, verdadeira. Oh glória! Jesus entrou no templo. Porque eu tenho para mim, irmãos, eu agradeço, vocês estão de parabéns, vocês estão nota 10. As crianças também, eu parabenizo as tias que trabalham com as crianças. Mas haverá lugar que Jesus vai entrar, irmãos. E ele vai dizer: será que eu entrei na minha casa mesmo? Será que isso aqui é um culto para mim mesmo? Porque um fala da cena da novela, outro disse que está com a revista da Avon para vender depois do culto, aleluia. Olha, chegou umas peças novas de lingerie, teu esposo vai ficar no frente, aleluia. Aí Jesus entra e ele se pergunta: será se eu entrei na minha casa mesmo? Será se esse povo aqui está realmente me adorando, cultuando para mim? Jesus entrou no culto, ou entrou no templo. E se ele entrasse hoje aqui e agora, nesse sentido que eu vos falo de forma literal, glória, aleluia, glória a Deus.
Jesus entrou no templo e expulsou a todos os que vendiam e compravam no templo. Jesus entrou no templo e expulsou a todos que compravam e vendiam no templo. Parece algo contrário ao Evangelho, não é? Porque eu acredito que os amados irmãos, até como foi falado aqui pelo diácono Leandro, convide alguém, traga alguém para a igreja. Estamos em festividades a partir do dia 26. Então convide o seu filho, convide o seu sobrinho, convide o seu vizinho, convide o seu colega, convide o seu parente, convide alguém, chama alguém, insiste com alguém para que ele venha, porque nós queremos a casa cheia, nós queremos trazer as pessoas para o templo, para a igreja, para adorar a Deus. Esse é o nosso objetivo e não tem nada de errado. Está algo dentro do querer, do contexto da vontade de Deus. Nós queremos que as pessoas venham para o culto, para que a casa fique cheia. Aí Jesus Cristo entrou na igreja, no culto, e botou um bocado de gente para correr. Eita! Porque eu, quando estou pregando, ou estou no culto, que eu vejo alguém se levantar e ir embora, eu digo: meu Deus, menos um, a cadeira vai ficar vazia. A gente sente falta. Eu falo, é a minha verdade, é a minha realidade, eu tenho que ser sincero para você. Às vezes a pessoa está até desajeitada, mas pelo menos faz volume no culto, pelo menos preenche a cadeira, pelo menos não deixa espaço vago. Aí Jesus entrou no culto, eita! Aí olhou para a cara dos ditos cujos, disse: eu não quero você aqui no meu culto, não, rapaz, pega a trouxa e passa. Só vi os cabras pregando a tocha, colocando nas costas. Mas eu lembrei agora de uma história. Isso aconteceu com o pai do Gesonaldo, o pastor Djalma. Senhor muito sisudo, muito equilibrado. Na reunião eu vou contar uma história que ele participou, interessante com ele, mas não é essa aqui não. Ele estava dirigindo a congregação lá no Feitosa. Eu não vi, alguém me contou, se eu não me engano foi o próprio filho dele, o pastor Samuel Olim. Ele estava de joelhos. Aí de repente alguém entrou no templo, período de oração, momento de oração. Alguém entrou, se ajoelhou e começou a orar. Quando ele ouviu a voz dessa pessoa em oração, ele se levantou, se dirigiu até a nave da igreja, foi lá onde estava o cidadão e disse: amigo, a que viestes? O camarada estava de joelho, olhou assim, se levantou, pá, vazou, foi-se embora. Glória. Eu não posso fazer isso não, colocar ninguém para fora como Jesus fez, expulsar. Mas quando Jesus se abusa, e às vezes a gente fica até preocupado: Senhor, mas saiu fulano, saiu Beltrano, aleluia. Aí a gente às vezes não entende o mistério. A gente pensa que foi a nossa falha, a gente não soube cuidar, não soube ajeitar, não soube dar carinho, não soube e tal, não deu oportunidade, não deu chance. E às vezes não é, às vezes é Jesus, aleluia, que entra no templo, vê alguém desajeitado, pega o azorrague ou o chicote, desce no lombo e o camarada tem que sair correndo. Mas nessa noite eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo aqui está dizendo assim: eu estou me agradando da tua adoração, eu estou me agradando do teu louvor, eu estou me agradando da obra que estás a fazer. Mas não erra não, porque o chicote ainda está afiado. Louvado seja Deus. Glória. Teve um dia que não prezou nem Jesus expulsar, os camaradas mesmo vazaram, não foi nem no templo. Jesus começou a pregar, multiplicou pão e peixe, passou para o outro lado do mar. Aí a multidão saiu correndo atrás procurando ele. Quando a multidão o encontrou e todos pararam para ouvi-lo pregar, ele disse assim: vocês não estão vindo após mim por causa da palavra que eu prego, vocês estão vindo após mim por causa do pão que eu multiplico. Vocês estão vindo após mim por causa da... que eu paguei sua conta de luz. Enchi o seu bujão. É por isso que você está vindo, não é por causa da palavra não. Aí a Bíblia diz que todo mundo vazaram, foi-se embora.
Nessa época Jesus estava com 70 discípulos. Existe uma diferença entre discípulos e apóstolo, viu? Ele estava com 70. Dos 70, foram-se embora 58. Só ficaram os 12, que seriam os apóstolos. Ele se virou para os apóstolos e disse assim: vocês também não querem vazar, não querem ir embora não? Porque o ser humano, o homem, na sua natureza humana, nos seus empreendimentos, missões, tarefas, quanto mais gente estiver do seu lado, melhor. Ele vai se sentir mais seguro, mais tranquilo. Lembra de Gideão? Que quando Deus levantou para guerrear contra os midianitas, e ele juntou 32 mil soldados, ele ficou preocupado, porque ele disse: Deus só tem 32 mil, e o inimigo tem 135 mil. 103 mil a mais. Não tem como a gente vencer. Calma aí, Gideão. Talvez você não vença se no meio tiver algum covarde, algum medroso. Então você vai fazer o seguinte: diga ao medroso e o covarde que pode ir-se embora. Aí Gideão pensou: mas Deus, pode ser que vá-se embora 10, já vai fazer falta. E se fosse embora 50, Deus? Só tem 32 mil contra 135 mil. Se fosse embora 100, eu estou preocupado. Já é uma diferença grande. Porque se fosse 30 para 120 mil, 3 vezes 4, 12. Era 30 para 1. Então já vai complicar, Deus. Vamos aliviar aí. Mas eu vou falar. Se for pelo menos 50 ou 100, ainda dá para eu controlar. Meu irmão, foram-se embora 22 mil. Dos 32 só ficaram 10 mil. O coração de Gideão estava pequeno, meu irmão, desse tamanho, ficou do tamanho da cabeça de um alfinete. Deus, só ficaram 10 mil. Leva esse povo para beber água, Gideão. E olha como é que eles bebem água. Aquele que bebe água, trazendo a água à boca com a mão, feito o cão quando bebe água com a língua, pá. Aí você coloca do lado. Mas aquele que mergulhar na água, aquele que se deitar na água e beber água de qualquer jeito, você coloca do outro lado. Aí quando o Gideão foi olhar, olhou quem tomava água com a mão trazida assim, colocou do lado 300. Aquele que mergulhava na água, que bebia água à vontade, colocou do outro lado 9.700. Aí Deus disse assim: Gideão, esses 9.700, Deus, já foi-se embora 22 mil, vou perder 300, agora só vou ficar com 9.700. Não, é o contrário. Você vai mandar embora 9.700, você vai ficar com 300. Aleluia! Gideão está assustado, preocupado, porque ele quer uma multidão para vencer a batalha. Só que Deus vai deixar ele com apenas 300, para mostrar para Gideão que a vitória não depende da quantidade humana, da capacidade humana, da cultura humana, do dinheiro humano, da filosofia humana. Não, a vitória depende daquele que está no trono e tem todo o poder nos céus e na terra. Glória! Aí foram-se embora, irmão, só ficaram 12. Aí Jesus Cristo vira para os 12. É muita coragem de Jesus. Mas Jesus é Jesus, irmão, não é uma orelha seca feito eu não. Olhou para os 12, vocês também não querem ir embora não? Não, senhor, para o senhor não ficar sozinho. Quem disse, rapaz? Se eu quiser, eu peço ao Pai, ele manda anjo. Mas não foi isso que eles disseram. Pedro é quem toma a frente e diz assim: Senhor, para quem? Não é para onde? É para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna.
Aqui é onde está a diferença, irmãos. Aleluia. O segredo de ser aprovado pelos céus é quando eu estou na sua presença, porque só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele tem palavra de libertação, só Ele tem palavra de restauração, só Ele tem palavra de renovo, só Ele tem palavra de cura, só Ele tem palavra que liberta, só Ele tem palavra que transforma, só Ele tem palavra que perdoa, só Ele tem palavra que leva, só Ele é quem tem o poder da palavra. Aleluia! E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Já falaram aqui domingo, está caindo em desuso a oração. Eu sei que o tempo vem, a gente começa a cansar, desgastar, mas não podemos perder o desejo, não podemos perder a disposição da oração. Alguém disse uma frase interessante: aquele que não fica de joelho diante de Deus não pode permanecer em pé diante do homem. Você só pode permanecer em pé diante do homem, diante de Satanás, diante da luta, se você se ajoelhar diante de Deus. Mas o templo tem a finalidade de ser um ambiente de oração. Quanto tempo você passa de joelho, meu irmão? Quanto tempo você passa de joelho, minha irmã? Tem um videozinho na internet, eu acho interessante. Eu acho que deve ser uma dirigente do Círculo de Oração. Ela faz uma denúncia, uma reclamação denunciosa, interessante. Ela chega conversando assim com algumas irmãs, eu acho que deve ser da campanha de oração, e diz assim: minha irmã, como é que uma obra, como é que uma igreja, como é que um ministério, ela não fala com todo esse floreio não, mas era o que ela queria dizer, como é que uma obra, um ministério, uma igreja pode permanecer de pé, orando de 8 em 8 dias, 20 minutos, irmã? Como é que uma obra, um ministério, uma igreja, um trabalho de Deus consegue permanecer de pé, orando de 8 em 8 dias, 20 minutos de joelho, pelo amor de Deus? O tempo vai passando, a gente vai se desgastando, eu já não tenho mais a mesma garra de antes. Mas eu li muitas biografias de homens como Moody, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, Spurgeon, Paul Young-Soo, que agora David Young-Soo, pastor da Coreia do Sul, a maior igreja do mundo. Se você quiser sentar assim próximo ao púlpito, você tem que chegar na porta da igreja 6 horas da noite ou da tarde, para 7 horas da noite estar perto do pastor. São 3 quilômetros de igreja, é a maior do mundo. É 1.800.000 pessoas às vezes no culto. São 5.000 diáconos para servir a ceia, 5.000 diáconos. Não é 5.000 pessoas no culto não, são 5.000 diáconos para servir a ceia. Glória a Deus. Mas sabe quantas horas o David Young-Soo passava de joelho? 8 horas. Para você pregar lá no púlpito de Paul Young-Soo, você tem que orar no mínimo 4 horas de joelho antes de subir ao púlpito. Aí eu e você queremos que Deus opere milagre, faça maravilha, que Deus sare, que Deus opere, que Deus cure, que Deus batize, e não queremos pagar o preço que é necessário para esse milagre. A salvação está paga, você não precisa pagar nada com ele, por ela, é só permanecer na presença. Mas existe bênção, milagre, providência e agir de Deus, que se faz necessário o homem descer ao pó, descer ao puro, descer à cinza, descer para receber. A minha casa será chamada casa de oração.
O meu objetivo não é cobrar que você ore, é eu orar, irmãos. E eu penso, Deus, eu preciso me reorganizar no tempo. É muita coisa para resolver, vou aqui, vou ali, mas eu preciso me reorganizar, porque eu quero canalizar. Não quero cobrar da igreja, cobrar do irmão, eu quero cobrar de mim. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta por si mesmo. Aleluia. Não fique pensando que eu vou dar conta por você, não, rapaz. Você dá um cabra velho barbado aí. Quem tem gato com bigode é sapo. O sapo não é gato. Viu o sapo com bigode, mas não é o gato. Você tem que pagar o seu preço, meu irmão. Você tem que pagar o seu preço, minha irmã. Glória! A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, olha só, isso aqui é pesado. Mas vós a tendes convertido ou transformado em covil de ladrões. Covil é lugar onde os ladrões habitam, casa, morada de ladrões. Mas vocês têm transformado a minha casa em covil de ladrões. Preste atenção no que eu vou falar agora, viu? Porque às vezes nós nos assustamos, porque aparece na internet, aparece no jornal, não, porque o pastor fulano, o pastor Beltrano, roubou não sei quem, e corrompeu, e fez isso, e fez aquilo. Meu irmão, isso é desde o tempo de Jesus, irmão. Isso não é de agora, não. No tempo de Jesus, os camaradas iam lá para o templo e roubavam lá. Eu estou pregando Bíblia para os irmãos. Porque senão você vai querer se assustar. Meu Deus, o pastor. Meu Deus, aquele pastor tão famoso, tão isso, aquilo. Agora, meu Deus do céu, vou me desviar, vou morrer. Eu quero morrer. Não, me segue. Ó, sabe onde é que Satanás congregava? No céu. Sabe quem era o pastor de Satanás? Deus. Mesmo assim ele virou-se um revoltado, um rebelado e quis tomar o lugar de Deus. Sabe onde Judas congregava? Na igreja de Jesus. Jesus era o pastor de Judas. Mesmo assim ele traiu Jesus. E a Bíblia diz que ele roubava. Não é novidade não, meu irmão. Enquanto houver ser humano na terra, homem na terra, vai ter. Agora não pode ser eu nem você. Permaneça firme para não perder a sua coroa. Eita Jesus. Tem muita coisa aqui, vou adiantar. Versículo 14. E foram ter com eles ao templo, ou no templo, ao templo, cegos, coxos, e os curou. E foram ter com eles ao templo, cegos e coxos, e os curou. Outra tradução diz curou a todos, outro texto diz curou a todos e os curou. Veja com carinho essa palavra que eu vou lhe dizer. Atos 2 diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitos milagres e maravilhas eram feitas pelos apóstolos. 2, 42, 43, por ali afora. Em toda a alma havia temor na igreja primitiva, e muitos milagres e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Olha, todo mundo temia. Aí Deus operava milagre, porque a igreja era uma igreja temente, obediente, santa. A glória de Deus se revelava. Que Isaías quem diz, capítulo 59, verso 2: o pecado e a iniquidade faz barreira, faz divisão, impede Deus de agir. Aí Jesus Cristo entrou no templo. Estavam vendendo, negociando, transformando a casa em covil de ladrões. Ele fez um chicote ou um azorrague, que é a mesma coisa. Entrou no templo, expulsou os que vendiam, expulsou os ladrões, purificou o templo. Depois que o templo estava purificado, entrou cego e coxo e foram curados. Para o milagre acontecer, primeiro você tem que ir para o templo. Enquanto o templo não for purificado,
não for limpo, não vai acontecer milagre. Aleluia. Você primeiro tem que limpar o templo, tirar do templo a impureza, a imundícia, o pecado, a carnalidade, a inveja, o disse-me-disse, para Deus operar. Aí Jesus vai fazer milagre. O cego vai enxergar, o coxo vai andar, o morto vai ressuscitar, o demônio vai fugir, a porta vai se abrir, a glória vai descer, Jesus vai batizar, Jesus vai encher, vai fazer milagre. Mas primeiro tem que purificar o templo. Glória! Aleluia! Irmãos, o cuidado com o templo é grande. Ah, Jesus, mais uns 5 ou 10 minutinhos eu termino. Já estamos chegando já no horário. Ageu capítulo 1. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que é que se passa aqui? O povo voltou do cativeiro babilônico. Quando chegar em Jerusalém, os muros são derribados, as casas derribadas e o templo destruído. Eles decidem reconstruir o templo. Só que eles optaram em primeiro construir as suas casas, cuidar das suas casas. Aí, vou seguir aqui a leitura, versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou rebocadas, bem acabadas e terminadas. E esta casa há de ficar deserta. Ele está falando da casa dele. Se você adornou, ajeitou, enfeitou, terminou, concluiu, deixou um brinco à sua casa, mas desprezou a casa de Deus. Eita! Agora o bicho vai pegar, irmãos. Mas com Jesus é a gente que pega o bicho. Glória! Oh, irmãos, ore para eu comprar um óculos, irmãos. O som do ar deu problema. Tem hora que a gente se aperta, teve que comprar um som para lá. Ajuda que os irmãos deu, a gente ajeitou. É correria, irmãos, é correria. O carro está ali se engasgando para andar. Meu Deus do céu. Vem para cá. Esqueça esse negócio aí. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito, e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel ou num saco furado. Deus está fazendo uma queixa aqui, uma denúncia, através de Ageu, dizendo assim: vocês estão preocupados com as vossas casas e estão esquecendo a casa do Senhor. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Vocês estão comendo muito, mas não estão se fartando. Vocês estão bebendo muito, mas não está se saciando. Você está vestindo e não está se aquecendo. E aquele que recebe salário, quando recebe, é como se estivesse colocando num saco furado. Não dá para nada, não serve para nada, fica devendo todo mês, não dá certo, é uma agonia, é um aperreio. Sabe por quê? Porque você está se esquecendo de ser fiel ao Senhor. Glória! A feira de 15 dias só está passando 8, a metade, a pulso, porque tem que regar, como dizia minha mãe. Quando era menino, achava uma espiga de milho velha, daqueles milho que não é milho alho. Então ver se eu faço pipoca com esse milho. Mãe, deixa eu pegar um pouquinho daquele óleo ali. Não, menino, você olha para passar a semana, tem que regar, só um pouquinho, mãe. Era uma luta, meu irmão. Fazer suco, gastar açúcar. Não, menino, esse açúcar é para o teu pai beber o café dele. Tá, meu pai. Não, então não tinha chance não, irmão. Chance não.
Teve uma época que o negócio estava tão estreito, meu pai cuidava de uns cavalos lá, de um moço, ele foi tirar o capim e me levou para catar bredo. Eu gosto de bredo, de taioba, de folha de couve, de folha de quiabo no feijão, eu gosto, tá? Acho que eu aprendi quando era menino. Meu pai me levou, eu vou trazer esse capim aqui, tá vendo esse mato aqui? Vai catando aí, baixo, procurando, vai catando, eu catei, faz um balaio. Cheguei em casa, minha mãe tirou aquele estalinho que tem aquelas florzinhas na ponta, limpou, lavou, colocou no fogo com água e sal. Chega, bora tomar café. Faz aquela roda no chão da cozinha, porque era muito menino, era bem uns 8. Aquela roda, cada um pega um prato, bredo com água e sal, meu irmão. Só, mãe, bota um pouquinho de óleo aqui para dar um gostinho. Que é comida de pobre, irmão. Mas também tem comida de rico que não vale nada não, mãe. A história é... Depois de muita relutância, ela colocou 2 pingos, contou assim, tem aquele conta-gota, tem ligeiro, batou. Fiquei todo animado. Porque na necessidade que a gente passa, a gente bota margarina no café para dar um gostinho. Você já tomou café com margarina? Café com cana, olha aí, o pastor Celestino. Mas essa é a luta, meu irmão. Aí o camarada comprou a feira para passar 15 dias, só passou 8. Regando, segurando. É o que Deus está falando aqui. Salário, pagou tudo. Aí sobrou R$100. Esse mês sobrou. Aí a mulher vai sair de casa, leva uma topada, quebra a sandália. Meu Jesus, eu pensei que esse mês ia sobrar. Aleluia. Você está esquecendo da casa de Deus, meu irmão? Você está esquecendo da obra do Senhor, minha irmã? Aleluia. O povo de Deus no deserto, 40 anos, irmão. A Bíblia diz que o sapato crescia junto com o pé. A roupa crescia junto. 40 anos não rasgou a roupa nem furou o sapato. Mas quando o crente não é fiel, todo mês tem que comprar uma chinela. Ô mulher, o que é que tu tem? Tá andando bêbado? É tropeçando em todo canto, Maria. Meu Deus, ô Jesus, vou terminar. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, é Deus, olha, Deus falando, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, abandonada, esquecida, rejeitada. E você não tem zelado pela minha casa, porque se você zelar da minha casa, eu zelarei da sua, diz o Senhor. Aleluia. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, não produz. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes e sobre o trigo. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto, que é uva, e sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todos os trabalhos, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Querido, um texto colaborou com o outro. Ame a casa de Deus, ame o reino de Deus, ame a obra do Senhor, e o Senhor te abençoará. Antes de concluir, já passei 6 minutos ali do horário, a gente vai estar concluindo, mas deixa eu só explicar aqui para alguns, talvez alguns não saibam, o que é dízimo. O que é dízimo? A palavra dízimo, ela é uma palavra extraída da palavra 10. Dízimo e 10 são praticamente sinônimas, palavras sinônimas. Dízimo e 10. Então, dízimo
é 10% daquilo que você recebe, daquilo que você colhe, daquilo que você adquire. 10%. Por exemplo, se você ganhou R$10, o dízimo de R$10 é 1, porque 1 é 10% de 10. Se você ganhou 100, o dízimo de 100, 10, porque 10 é 10% de 100 e assim sucessivamente. Pastor, para que serve o dízimo? Ora, o dízimo, ele é algo que acontece antes da lei, acontece na lei e acontece na graça. Qual é a diferença do dízimo da graça para o dízimo da lei? A diferença é que o dízimo da lei é obrigatório, o da graça é voluntário, espontâneo, feito com alegria. Agora a bênção independente é certa, eu creio, louvado seja o nome de Jesus. Então essa é a diferença. No Antigo Testamento ou na lei, o dízimo ele servia para a manutenção da casa de Deus, como está lá em Malaquias, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é comida, servia para alimentar os levitas e os sacerdotes, que todos nós sabemos que não receberam herança, não receberam terra para plantar, nem terra para criar gado, nem ovelha. A única herança dele era aquilo que o povo trazia através do seu dízimo e da sua oferta. O dízimo também servia para cuidar de órfão e de viúva, e isso a igreja faz. Claro, com a igreja pequena como a nossa, tem dificuldade de fazer isso, mas igrejas grandes têm trabalhos sociais, tem casa de recuperação, tem asilo para idosos, tem às vezes escola, tem hospitais. Se é feito algo no sentido social, queridos, louvado seja Deus, porque o dízimo tem essa função e essa finalidade. Mas uma coisa você precisa entender: o problema, às vezes, eu falei aqui, eu acho que terça-feira passada, a Bíblia diz assim: traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e depois fazer prova de mim, e eu vos abençoarei. O problema é que a gente quer primeiro a bênção e depois ver a obra abençoada. É por isso que às vezes a gente inverte a situação e a bênção não chega. Você quer dizimar para ser abençoado. Não, o dízimo é para que a casa de Deus tenha mantimento. Então, a partir desse pensamento, dessa disposição, Deus vai te recompensar e vai te abençoar. Louvado seja Deus. Existe um pensamento de determinado pregador que ele diz assim: nós não dizimamos para ser abençoado, nós dizimamos porque somos abençoados. A gente dizime e oferta porque Deus nos abençoou. Então, uma forma de expressar a nossa gratidão a Deus. Amém? Fique de pé, por gentileza.